Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da segunda-feira, dia 23 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! E vamos lá, segunda-feira, rodada decisiva na fase de grupos do Mundial de Clubes. Também tem Campeonato Brasileiro Série B. Separei partidas na Islândia. Trouxe o melhor para vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários. No final desse vídeo, eu vou deixar um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, antes do primeiro palpite, da primeira análise, uma coisa muito importante aqui na terceira rodada do Mundial de Clubes é entender o regulamento da competição caso 2, 3 equipes cheguem empatadas no número de pontos dentro do grupo, para saber o que cada time precisa em cada partida, tá bom? Então vamos lá. Pelo regulamento oficial, a classificação leva em conta nesta ordem. Primeiro, pontuação. Até aí tudo bem. Segundo critério, pontuação nos confrontos diretos. Ou seja, se os dois times terminarem com o mesmo número de pontos, tanto faz se eles meteram 10-0 naquela zebra que está eliminada. Isso não vai ser considerado. Pontuação nos confrontos diretos. Saldo de gols nos confrontos diretos é o terceiro item de desempate. Quarto item, gols marcados nos confrontos diretos. Quinto, reaplicação dos critérios acima entre os times que continuarem empatados. Sexto, saldo de gols geral, aí beleza. Sétimo, gols marcados no grupo. Desempenho disciplinar, fair play e sorteio. Tá bom, galera? Então, são esses aqui os critérios aí de desempate nessa competição do Mundial de Clubes. É um pouco diferente, a gente não tá acostumado, mas eu acho que é importante, se você quiser fazer alguma coisa, abrir o jogo Botafogo e Atlético de Madrid. Eu até vou trazer para vocês e olhar realmente o que cada equipe precisa. Tá bom? E vamos lá, 16 horas, Mundial de Clubes, jogo entre Atlético de Madrid e Botafogo. No grupo, o Botafogo vem na liderança com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O Atlético de Madrid na terceira colocação, perdeu para o Paris Saint-Germain e ganhou do Seattle Sounders. O Atlético de Madrid nessa partida, se quiser alguma coisa, precisa ganhar e ganhar bem do Botafogo se quiser passar de fase, tá beleza? Pro Botafogo, um empate resolve, se ele ganhar resolve, e mesmo que ele perca aí por 1 gol ou 2 gols de diferença, o Botafogo está classificado, tá bom, galera? Só se perder por 3 ou mais gols de diferença que o Botafogo tem risco de ser eliminado, tá bom? Então, o que a gente pode perceber aqui? Vamos lá. Até o momento, o Botafogo vem 100% na competição e contra o Paris Saint-Germain jogou muita bola. Sistema defensivo perfeito, espetou um contra-ataque ali com o gol do Igor Jesus, tá legal? Então o Botafogo chega muito bem para essa partida. Obviamente que o Atlético de Madrid tem uma equipe extremamente gabaritada, muito boa tecnicamente falando. Ali na frente, Julián Álvarez, Sorloth, ou seja, é um time muito forte e muito perigoso. E como o Atlético de Madrid precisa tirar uma diferença de gols em cima do Botafogo, para essa partida, mercado de gols eu acho muito interessante. Eu vejo aqui um forte cenário para pelo menos 2 gols na partida. E como o Atlético de Madrid tem muita força no comando de ataque, mas ele vai precisar sair, vai precisar abrir, a chance dele tomar um contra-ataque, igual o Paris Saint-Germain sofreu contra o Botafogo, também é muito alta. Então aqui, para as duas equipes fazerem gols, também é um cenário interessante, tá beleza?
probabilidades aí na tela para vocês. Time, resumindo novamente para vocês, considerando que o Paris Saint-Germain deve vencer o Seattle Sounders para o Fogão se classificar. Se empatar ou vencer, o Botafogo se classifica em primeiro. Se ele perder por 1 ou 2 gols de diferença, se classifica em segundo e o Paris Saint-Germain em primeiro. Se perder por 3 ou mais gols, pode ser eliminado, dependendo do saldo de gols aqui entre as equipes. Tá bom? E vamos lá, probabilidades para a partida entre Atlético de Madrid e Botafogo. Jogo para mais de 1,5 gol, 65%. Menos de 3,5 gols, 55%. Time, pré-live, eu acho que é um jogo para gols em virtude do que o Atlético de Madrid precisa nessa partida, tá bom? Com relação aos escanteios, Atlético de Madrid 4,7, Botafogo 4. O que eu acho aqui a respeito dos escanteios? Como o Atlético de Madrid ele precisa do resultado, ele vai ter mais posse e deve pressionar mais. Então, se não sai o gol, saem os escanteios. Primeiro tempo, mais escanteios para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid fazendo 3 escanteios, primeiro que o Botafogo. De repente, final do primeiro tempo, o Atlético de Madrid ainda não fez gol, deve sair escanteio no final do primeiro tempo e também no final do segundo tempo, caso o Atlético de Madrid esteja sendo eliminado, tá bom? São fatores aí interessantes para a gente ficar esperto. Com relação aos cartões, Atlético de Madrid 1,4, Botafogo 1,9, Juizão 3,1, média baixa do juiz. Time, ainda falando de Atlético de Madrid e Botafogo, vamos falar um pouquinho dos jogadores que podem fazer toda a diferença nessa grande partida. Vamos lá. Falando aqui de finalização, chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado do Atlético de Madrid, Julián Álvarez joga pra caramba e tem muita regularidade nisso. E também o Sorloth. Sorloth é um cara que tá jogando muita bola e geralmente chuta gol, faz gol pela equipe do Atlético de Madrid, tá bom? Vamos falar também do Botafogo. Vamos lá, o Botafogo deve ter as puxadas de contra-ataque nessa partida. 3 jogadores aqui que me chamam a atenção. Igor Jesus, Savarino e também o Arthur. Finalização, chute a gol ou mesmo gol. Desarmes. E vamos lá, com relação aos desarmes, pelo lado do Atlético de Madrid, os 2 laterais, Llorente e Galán, baita regularidade nos desarmes. Eu não sei se o Llorente joga como titular. Se de repente vier o Molina no lugar dele, também é um bom nome aí para desarmes, tá? E os 2 meio-campistas do Atlético de Madrid, Barrios e principalmente o Depou. O Depou, bastante regularidade nos desarmes. Pelo lado do Botafogo, para desarmes, Gregore, baita regularidade. O zagueirão Barbosa, contra o Paris Saint-Germain, foram 6 desarmes do Barbosa. E também o Marlon Freitas, muita regularidade aqui nos desarmes. Fechou? Para finalizar, jogadores para cometerem faltas nessa partida. Pelo lado do Atlético de Madrid, Galán e também o zagueirão Lenormand. Pelo lado do Botafogo, para cometer faltas, Gregore. Fechou? E time, não menos importante, um jogador que eu acho que vai sofrer um cartão amarelo nessa partida. O goleirão do Botafogo, John. Por quê? Um empate para o Botafogo já resolve. Então, o goleiro do Botafogo, ele não precisa ter pressa na reposição, ele pode fazer aquela cera. Então, um cartão amarelo aqui para o John, eu acho que pode acontecer nessa partida. E às 16 horas também, o outro jogo do grupo, jogo entre Seattle Sounders versus Paris Saint-Germain. Time, é o seguinte, Paris Saint-Germain tem 3 pontos, Seattle Sounders 0 pontos. Provavelmente o Paris Saint-Germain deve vencer e deve vencer bem essa partida, tá beleza? Vamos lá. Vitória do Paris Saint-Germain, eu acho um cenário muito claro aqui. Vitória do Paris Saint-Germain já no primeiro tempo, eu também acho que tem altas chances de acontecer. E como o Paris Saint-Germain é uma equipe extremamente ofensiva, acredito também em pelo menos um golzinho já no primeiro tempo e um jogo para pelo menos 2 gols. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui para Seattle Sounders e Paris Saint-Germain. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 85%. Tá beleza? Com relação aos escanteios,
Seattle Sounders 5.2, Paris Saint-Germain 5.9. Cartões, Seattle Sounders 1.9, Paris Saint-Germain 1.5, juizão 3.4 de média. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Seattle Sounders versus Paris Saint-Germain. Aqui é uma provável escalação. Tudo leva a crer que o Paris Saint-Germain deve jogar com força máxima. O único que não vai participar porque está lesionado é o Dembélé. Mas o Dembélé já não vinha jogando desde a final lá da Champions League. Deve entrar aqui o Gonçalo Ramos, tá bom? Então, se o Paris vier com essa formação, eu acho que chega muito forte para a partida. Jogadores aqui para finalização, chute a gol, mesmo gol. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e também o Doué. Um jogador que desarma e finaliza pelo lado do Paris é o Fabian Ruiz, tá beleza? Para desarmes aqui, a gente tem o João Neves, apesar que eu acho que o Paris Saint-Germain deve fazer um amasso no Seattle Sounders, deve ser aquele abafa. Então eu nem sei se o Seattle Sounders vai ter tanta posse de bola para os jogadores do Paris Saint-Germain desarmarem aqui, tá? Então, eu vejo aqui um primeiro tempo onde o Paris Saint-Germain deve ter um volume de finalizações. 6 finalizações, 7 finalizações já no primeiro tempo. E também mercado de escanteios. Até porque, se o gol não sai, sai o escanteio. Pelo menos 1, 2 escanteios para o Paris Saint-Germain já no primeiro tempo. Fechou? Time, apenas para finalizar aqui, como o Paris Saint-Germain deve ter muita posse de bola, um jogador interessante para desarmes pelo lado do Seattle Sounders é o Christian Roldan, tá beleza? Jogador aqui do meio de campo, é um cara que geralmente desarma bastante. Fechou? Time, vamos lá! Às 22 horas, jogo entre Inter Miami e Palmeiras. Aqui, dona FIFA, eu acho que você deu um belo de um vacilo. Por quê? O grupo do Botafogo, do Paris Saint-Germain e do Atlético de Madrid vai jogar mais cedo. Ou seja, esse grupo aqui, ele já sabe quem vai fechar na primeira e na segunda colocação. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ter um confronto direto desses grupos. Tá legal? Então, Inter Miami, Palmeiras, Porto e Al-Ahly já sabem quem ficou na primeira e na segunda colocação daquele grupo. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento, o Palmeiras é líder do grupo. Eu tô imaginando que o Botafogo vai fechar na primeira colocação e o Paris Saint-Germain na segunda colocação. Só que o Palmeiras, como primeiro colocado, pegaria nesse momento o Paris Saint-Germain. Que time que quer pegar o Paris Saint-Germain nas oitavas de final? Nenhum, tá certo? Então, eu achei que a FIFA errou e errou feio aqui. Todas as partidas deveriam ser no mesmo horário, para não facilitar para ninguém, tá bom? Voltando para o grupo do Inter Miami, Palmeiras, Porto e Al-Ahly. Um empate resolve a vida do Inter Miami e do Palmeiras, porque ambos têm 4 pontos, Porto e Al-Ahly têm 1, eles não chegariam aqui a 5 pontos, ou seja, um empate resolve para os dois. Será que teremos aqui um jogo de comadres, compadres? Interrogação. Eu não sei. Tá legal? Acho que não. É um jogo profissional, jogadores profissionais vão jogar para ganhar. Sei. Time, vamos lá. Se a gente pensar friamente pelo lado do Palmeiras, se o Palmeiras ficar na primeira colocação, como eu falei para vocês, nesse momento ele pega o Paris Saint-Germain e mesmo que o Palmeiras avance, ganhe do Paris nas oitavas, depois ele enfrentaria Bayern de Munique ou Chelsea, provavelmente o Bayern. Ou seja, 2 baita pedreiras pro Palmeiras. Aí você pode pensar comigo, pô Marco, não é melhor o Palmeiras perder pro Palmeiras ficar na segunda colocação? Qual que é o problema? Se o Palmeiras perder esse jogo pro Inter Miami, ele vai depender do resultado entre Porto e Al-Ahly. E aí é complicado, tá certo? Pro Palmeiras se classificar e não depender de ninguém, o Palmeiras precisa de um empate ou de uma vitória. Tá beleza? E vamos lá, probabilidades aqui para Inter Miami e Palmeiras. Jogo para 2 gols, 85%. Antes do jogo, tudo leva a crer que teremos aqui uma partida boa para gols. Escanteios, Inter Miami 5.4, Palmeiras 7.4. Essa equipe do Palmeiras é uma equipe que geralmente produz muitos escanteios, tá? Cartões, Inter Miami 2.2,
Palmeiras 2.1. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Inter Miami e Palmeiras. Pelo lado do Inter Miami, para finalização, chute a gol, não tem o que inventar. O Messi e também Luizito Soares. Para desarmes, Sérgio Busquets, desarma pra caramba. Pelo lado do Palmeiras, para finalização, chute a gol, Estevam e também para finalização, Piquerez. O Piquerez, além de finalizar durante a partida, geralmente bate algumas faltas aí do Palmeiras. E um jogador interessante para desarmes, faltas e também finalização é o Richard Rios, tá beleza? Ele desarma, faz falta e se sobra aqui na intermediária, ele também finaliza. Fechou? Vamos lá para fechar às 22 horas, jogo entre Porto e Al-Ahly. Time, essas duas equipes precisam torcer para que não haja um empate com Inter Miami e Palmeiras, e aí precisam de uma vitória, uma boa vitória, e aí vão depender aqui de uma combinação de resultados para tentar a classificação, tá legal? Então, Porto e Al-Ahly vão sair para o jogo para tentar a vitória. Eu vejo aqui um confronto para pelo menos 2 gols, tá beleza? E também um cenário para as duas equipes fazerem gols. É isso. E vamos lá, probabilidades aqui para Porto e Al-Ahly, jogo para 2 gols, 75%. Com relação aos escanteios, a média do Porto, 4.9, Al-Ahly, 4.9, cartões, Porto, 2, Al-Ahly, 1. Jogadores. Time, vamos lá, mercado de jogadores aqui, Porto e Al-Ahly. Pelo lado do Porto, para finalização, chute a gol, mesmo gol, Samu, o Mora e também o Fábio Vieira, tá beleza? Para finalização, chute a gol. Faltas cometidas, por incrível que pareça, o centroavante Samu, geralmente, fazendo pelo menos uma faltinha por jogo. Ele é um atacante muito alto, de repente vai fazer aquele abafa no zagueiro, vai meio desgovernado e comete a falta, tá? Uma falta na partida pro atacante Samu do Porto. Pelo lado do Al-Ahly, para finalização, chute a gol, Abou-Ali, tá bom? Porque o Achor não deve jogar novamente, tá lesionado. Abou-Ali para finalização e chute a gol. E para desarmes, pelo lado do Al-Ahly, a gente pode trabalhar aqui, com a Teia, tá? Bastante regularidade nos desarmes. Time, também separei mais alguns jogos, além do Mundial de Clubes, claro. Lá na Europa, Sub-19, jogo entre Espanha e Alemanha, meio-dia. Duas seleções com baita característica aqui para gols, tá? E no histórico, 2-1, 1-0 que sai um pouquinho, 1-1, 3-0, 2-0. Aqui eu vejo uma partida para pelo menos 2 gols e, de repente, para cada seleção fazer pelo menos um gol, tá bom? Às 15 horas, ainda na Europa, campeonato Sub-19, jogo entre Países Baixos, Holanda contra a Romênia. Aqui, com relação ao resultado da partida, eu acho que a Holanda não perde. Holanda ou empate. E para mercado de gols, um cenário para pelo menos 2 gols na partida. E vamos lá, chegando na Islândia, às 16h15, 2 partidas que eu separei, que eu acho interessante para gols. É um campeonato que geralmente sai gol, e Breiðablik e Fram chama gols, Valur e KR Reykjavik também acho interessante aqui para gols. Pelo menos 2 gols na partida. Vejo um cenário também para cada equipe fazer pelo menos um gol. E também, vou falar, gol no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá. Campeonato Brasileiro Série B, jogo entre Operário e Novo Horizontino. Jogo aqui para mercado de gols. 2 gols na partida, 50%. Geralmente Série B são jogos para poucos gols, tá? E menos de 4 gols no jogo, 90%. Menos de 4 gols, 90%. É o cenário mais quente aqui para essa partida. Com relação aos escanteios, Operário 4.9, Novo Horizontino 4. Cartões, Operário 2, Novo Horizontino 3.1. Cada equipe deve receber no mínimo um cartão nessa partida. E vamos lá, ainda Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás recebendo o Athletic Club. Time, Goiás, líder da competição, jogando contra o último colocado. Jogo dos opostos. Em casa, dificilmente o Goiás vai perder essa partida. Deve vencer ou empatar, tá beleza? E uma coisa que me chamou a atenção,
O Goiás em casa é uma equipe, ó, que geralmente faz gols, tá? Então, um golzinho, pelo menos, do Goiás no jogo, eu acho bem interessante. E vamos lá, probabilidades aqui para Goiás e Athletic Club. Jogo para 2 gols, apenas 60%. Menos de 4 gols, 85%. Série B geralmente é cenário para poucos gols, tá bom? Com relação aos escanteios, Goiás 7.5, Athletic Club 4.9. Vamos lá, o Goiás vai jogar em casa, deve iniciar na pressão. Se esse gol não sair até o final do primeiro tempo, provavelmente o Goiás na pressão deve produzir escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? Com relação aos cartões, Goiás 2.1, Athletic Club 3.1 e o juiz com uma média de 6. Aqui é jogo para cartão, pelo menos um cartãozinho aí para cada equipe. Time!